Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21h. Boa noite, meus irmãos, graça e paz a você que está chegando aqui no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disposição em estar conosco nesse encontro, de todos os domingos, falando sobre vida discipular. Eu louvo a Deus pela sua disposição e eu creio que esse tempo é um tempo de crescimento, é um tempo de desenvolvimento. E eu quero aqui mandar um abraço, a todos aqueles que têm nos acompanhado todos os dias, caminhando, aprendendo, discutindo sobre vida com propósito. Toda vida tem um propósito. E a partir do momento em que nós olhamos a Bíblia, e ela vai dizer que tudo foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Deus criou o mundo, o universo, criou todas essas coisas à nossa volta, colocou o homem como coroa da criação, e nós temos falado aqui que por mais que você se sinta diminuído, vazio, você é uma pessoa criada por Deus dentro de um propósito. A sua mãe e o seu pai, de repente no relacionamento conjugal, não planejou você. Você então veio ao mundo, mas saiba que a Bíblia diz que lá no ventre de sua mãe, Deus te viu, te conheceu e sabia exatamente quem você era. Então você não pode ter sido, por exemplo, um planejamento dos seus pais, mas Deus te deu a vida e Deus te viu na sua gestação. E aí surge o pensamento, nós nascemos para esse mundo e existe um propósito para nós dentro dessa existência. Infelizmente, há pessoas que, por não conhecer o seu propósito, por não conhecerem a sua visão, não saberem por que existem, nem de onde veio, nem para onde vai, vivem uma vida buscando coisas, fazendo coisas que não satisfazem a sua alma, porque elas estão exatamente fora dos propósitos de Deus. Quando nós encontramos o propósito de Deus, não tem doença, não tem dinheiro, não tem pobreza, não tem dificuldade que faça com que nós venhamos a desistir de viver. É aí que a ruína da vida se transforma em uma oportunidade para nós crescermos. E é nessa visão, é nesse pensamento que nós caminhamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, falando sobre toda a vida tem um propósito. E há muitos assuntos já no canal, você pode ir lá no canal que nós estamos aqui, assinar esse canal, participar desse canal e todos os dias, às 20h30, nós estamos discutindo um assunto, batendo um papo sobre vida que tem um propósito, o que nós precisamos pensar. Se você está aqui nessa live assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito. 2021 chegou com muitos desafios e você está de pé, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Ok, pessoal? Então não esquece de dar um likezinho aí, aperta o dedo no joinha. Também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve e nós vamos juntos, Vamos juntos nessa caminhada aí, vamos juntos nesse grande aprendizado. Eu gostaria que você participasse. Aí tem um chat, você pode escrever a sua opinião, escrever o que você acha, o que você pensa, qual é o seu entendimento de uma vida com propósito. E vamos juntos aqui, e os irmãos aí, os amigos que estão aí assistindo, compartilhe, comente, um texto do outro. Vamos fazer aqui um grande encontro online para a gente poder desenvolver essa visão de uma vida com propósito, ok? Então, pensando sobre isso, nós vamos falar hoje, peço também que você compartilhe, os irmãos estão chegando já na nossa live, eu peço que você compartilhe e pense sobre o assunto de hoje, tá? Eu vou botar aqui a capa para a gente poder ver o assunto de hoje. Deixa eu ver aqui, opa, deu um errozinho aqui, tá aí, ó. Desenvolvendo amizade com Deus. Qual é o propósito de sua vida? Você não está aqui por acaso. Então nós vamos falar sobre desenvolvendo a amizade com Deus. Ontem nós falamos sobre o propósito de sermos amigos de Deus. Comentamos, está no vídeo anterior, você pode rever. E agora nós vamos falar sobre a amizade com Deus. Como eu posso desenvolver uma amizade verdadeira com Deus? Então vamos ler o texto. Provérbios 3:32, a palavra de Deus diz assim: Deus oferece a sua amizade ao justo.
Se nós olharmos, por exemplo, Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Muito bem, você está tão perto de Deus quanto escolheu estar. Se você sente de repente, eu gostaria que estivesse mais próximo de Deus, isso só depende de você, porque são as suas ações que você faz com que você se aproxime de Deus. O texto é bem claro: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Então, quando nós olhamos a questão da amizade, a amizade é algo que nós desejamos estar próximo das pessoas que nós amamos. Os amigos, né, pessoas íntimas, nós conversamos, nós dialogamos, contamos segredos, nós estamos sempre prontos a estar perto, a ajudar, a estar junto. E essa é a visão que nós precisamos ter nesse momento. Se eu quero desenvolver uma amizade com Deus, eu preciso ter algumas atitudes. Eu preciso, como diz o texto, me aproximar dele para que ele se aproxime de mim. E a pergunta que vem à nossa mente é: como eu posso me aproximar de Deus? Como eu posso, na minha caminhada, fazer com que Deus olhe para mim, para minhas causas, para as minhas necessidades? Qual é esse relacionamento? E esse relacionamento é muito possível, porque, veja bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus veio habitar em nós. Hoje nós não precisamos de intermediários, de sacerdotes, para poder falar com Deus, para poder ter um relacionamento com Ele. A nossa amizade só será desenvolvida se eu me aproximar dele, aí ele se aproxima de mim. Então, é parte da minha ação para com Deus, para que esse envolvimento seja mais íntimo, seja mais próximo. Então, eu devo primeiro optar a obedecer a Deus pela fé. Primeiro é a obediência. A obediência tem um papel de demonstrar o nosso amor pelo nosso Deus. Todos aqueles que desobedecem a Deus, todos aqueles que não cumprem a sua palavra, estão condenados, né, à perdição eterna. Obedecer a Deus é amar a sua lei, amar a sua palavra, é seguir os seus passos, é exatamente cumprir as suas ordenanças. Então, quando nós falamos em desenvolver uma amizade, eu preciso exatamente, em relação a Deus, desenvolver um ato de fé, obedecer a sua palavra. É exatamente essa questão que nós precisamos, né, colocar na nossa vida, obediência. A segunda que nós podemos pensar, como eu posso desenvolver o meu relacionamento com Deus, seria optar por ser sincero. A sinceridade é algo fundamental na nossa vida. Nós precisamos ser sinceros, abrir o nosso coração e falar a verdade. Você não fala a verdade para o seu amigo, você não conversa com ele, não coloca os seus traumas, o seu choro, a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Se nós queremos ter um relacionamento de amigo com Deus, Deus precisa ser alguém que nós tenhamos diálogo. E que ao falar com ele não seja mera repetição. Por que nós cristãos não temos a prática, né, de orar orações repetidas? Porque nosso coração tem que ser sincero para Deus. Não tem esse negócio de oração poderosa, oração de poder. Isso é um engano. O que faz com que a oração tenha efeito é a fé e a sinceridade. Porque eu posso aqui fazer um discurso muito bonito para você, você achar, nossa, que oração bonita, que oração bela. Eu posso aqui impostar a voz e falar, meus amados irmãos, que a graça e o poder de Deus se manifeste na vida dos irmãos, que o poder do Espírito Santo derrame. Eu posso fazer isso com técnica. A verdade é que intimidade com Deus vem de relacionamento. A amizade desenvolvida com Deus vem de pequenas ações, de repente um pensamento a Deus, uma fala dentro do carro, dentro do trem, lá quando você está sozinho, fala com Deus, pergunta a Ele como as coisas estão. É exatamente esse pensamento que nós vamos desenvolver a nossa amizade. Porque, por exemplo, você encontra uma pessoa, naquele primeiro encontro você vai ser amigo dele, vai confessar, você vai contar o seu segredo? Provavelmente não. O relacionamento de amizade é uma conquista diária.
Você se aproxima, você conhece a pessoa te conhece, aí você vai tendo afinidade com ela, pensando às vezes as mesmas coisas. Muitas vezes vão discutir, outras vezes vão concordar. Mas esse ato de relacionamento vai gerar confiança e a confiança vai gerar amizade. Então, quando nós nos chegamos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos aprofundamos diante de Deus, nós vamos ter com que Deus venha ao nosso encontro. Então, a sinceridade e a fé e a obediência são as características de nós termos um bom relacionamento com Deus. Então, a questão é, devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa? Quando nós estamos envolvidos, com a palavra de Deus, envolvidos com Deus, nós queremos buscar. Então a sua vida tem um propósito, meu irmão. Deus quer ser seu amigo. Deus quer estar com você aonde você está, na sua casa. Deus quer compartilhar com você a sua dor. Ele quer ver a sua dor, Ele quer ouvir você falar. E isso é um ato de relacionamento, não é um ato religioso. O que nós estamos tentando quebrar é rotina religiosa. Ir à igreja e ir para casa, cumprir lá as leis e ir para casa, sem relacionamento. É claro que o culto é importante, é claro que a comunhão é importante, nós não estamos dizendo que não é, mas o que eu quero dizer é que a comunhão e o relacionamento tem que acontecer diariamente. E aí quando você chega no culto é consequência. Muita gente pensa, eu vou para o culto para me fortalecer, eu vou para o culto para pegar poder, eu vou para o culto para poder receber uma carga lá, igual recebe celular, uma bateria e conseguir trabalhar segunda. Isso é um engano, porque a verdade é que nós temos que viver Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando chega domingo é a reunião dos santos. Nós deixamos a nossa casa, caminhamos para a igreja e ali nós buscamos a presença de Deus. É ali que nós recebemos o poder de Deus. É ali que nós recebemos a presença de Deus, porque na verdade o meu espírito está aberto, a minha mente, o meu coração está aberto a receber Deus naquele tempo, porque eu já vivi isso durante a semana, eu já busquei durante a semana, eu já orei durante a semana, eu já li durante a semana, eu já fiz jejum durante a semana. Quando chega no domingo é complemento, não é ação, e muita gente se engana e chega no culto porque não pensou em Deus, não buscou a Deus, não orou, não fez nada durante a semana, chega no domingo, quer receber poder, quer receber unção. Isso não é possível. Deus não é carregador de bateria. Nós precisamos viver a adoração. E o domingo é quando eu compartilho com meu irmão a bênção que eu recebi, a bênção que ele recebeu, e aí nós oramos juntos, nós oramos um pelo outro. Quem está choroso, nós tentamos consolar. Quem está alegre, nós nos alegramos e nós vamos juntos nessa comunidade. E a graça de Deus é derramada sobre nós. Então, quando nós queremos viver a amizade com Deus, nós fazemos de tudo. Salmo 27 diz: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Salmo 27, versículo 4. Outro salmo vai dizer o seguinte: o teu amor para mim vale mais do que a vida. Salmo 63, versículo 3. Então, ser amigo de Deus é desejar estar próximo dele, além de qualquer outra coisa. É ocupar o nosso tempo escutando louvor, é ocupar o nosso tempo ouvindo uma mensagem de pregação. Buscar o Senhor é estar indo à casa de Deus, estar próximo de Deus, estar participando dos cultos. Estar amigo de Deus é querer ter Ele perto de nós. E aí depende das suas atitudes. Ninguém vai mudar a sua atitude. Nós precisamos entender que as lutas dessa vida são passageiras. A nossa vida tem um propósito, nós temos um tempo determinado nessa terra. Você precisa encontrar o seu propósito, você precisa encontrar a sua missão, mas sabendo que haverá um tempo que nós iremos morrer. Ninguém vai durar para sempre. Nós vamos envelhecer, nosso coração vai parar e nós vamos então acabar o ciclo, mas Deus sabe todos os dias da minha vida. E exatamente esse é a questão. Para cumprir os nossos propósitos, nós precisamos ser amigos de Deus. Deus precisa fazer parte da nossa agenda, no culto, na oração, na devoção, na comunhão, porque se assim não for, nós vamos ouvir e não vamos viver o Evangelho. E infelizmente muitas pessoas vão perder a alegria da sua vida
vão perder a alegria de viver, vão achar que melhor é morrer do que viver, porque não encontraram assim o seu propósito. Há um propósito debaixo do céu para cada um de nós. Então, o seu relacionamento com Deus precisa ser cada vez mais apurado, desenvolvido. E isso, irmão, depende de você. Faça com que Deus seja seu amigo. Tire tempo, leitura, oração. Busque a presença de Deus, para que o Senhor possa, sim, abençoar grandemente a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, eu estou vendo aí o pessoal chegar, botando aí seus pedidos de oração. Irmãos, vocês observaram que eu parei de ficar falando o nome, parei de ficar lendo. Por quê? Porque isso toma muito tempo. E eu acho que nós precisamos produzir conteúdos, né, espirituais com o menor tempo possível, com maior eficácia. Então, eu vou ler todos os pedidos de oração, vou ver o pedido dos irmãos, vou orar junto com os irmãos, mas eu estou evitando ficar falando aqui, né, o nome de cada um, ler o que cada um, porque isso toma muito tempo, a live acaba ficando grande e fica sem propósito. Então nós já estamos aqui já chegando a 20 minutos, né? Nós caminhamos com 30. Olha aí, nós economizamos 10 minutos se eu ficasse falando aqui nome, fulano, ciclano, beltrano, blá, blá, blá. Não importa, escreve aí, deixa aí que eu vou ler depois e vou responder, tá bom? Vou entrar lá, vou responder a cada um, dentro daquilo que for solicitado, mas as nossas lives agora, elas são mais diretas. Elas são mais voltadas para a palavra, para a oração, e as outras pessoas que estão chegando, né? Porque vai aumentando o número de pessoas, acaba tomando muito tempo. E nós estamos querendo aqui ser mais objetivos e claros. Tá ok? Não esquece de colocar o dedo aí no joinha, taca o dedo na inscrição, tá aí, inscrição embaixo. Clica aí para você fazer parte dessa comunidade Segunda Igreja Batista Gramacho. Nós estamos crescendo no YouTube, já estamos a caminho de 3K, que quer dizer 3.000 pessoas assinando. Eu tenho recebido no telefone da igreja muitas pessoas enviando, né, perguntas e outros enviando onde é a igreja, que hora é o culto, porque desejam participar. Então, você precisa ajudar também o seu pastor. Se você compartilhar nos grupos, né, que não são da igreja, outros grupos, provavelmente há alguma pessoa que precisa encontrar um propósito para a sua vida. E ela pode encontrar um propósito, quem sabe, através de uma palavra que o Espírito Santo vai ministrar ao coração dessa pessoa. Então nós estamos usando as redes sociais para poder alcançar pessoas que estão desigrejadas, estão longe da igreja, estão longe de Deus e dizendo para elas, ó, a sua vida tem propósito, você não foi feito por acaso, você está aqui para cumprir a missão de Deus na sua vida. E aí o nosso coração descansa, porque se estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas melhores, né, mãos possíveis para cuidar de cada um de nós. Tá bom, pessoal? Então, taca o dedo no joinha, se inscreve no canal, compartilha essa live e coloca aí os seus pedidos de oração, que o seu oi, boa noite, porque também pode algum irmão aí interagir entre vocês. Uma coisa que eu falei na outra live, participe, irmão, né? Você está escutando esse tema, né? Hoje é ser amigo de Deus. Participa aí, dá sua opinião, coloca aí um versículo da Bíblia, me ajuda aqui, porque as pessoas que vão entrar vão olhar também o chat e quem sabe você me ajuda nessa caminhada. Então, para a gente poder fechar aqui, o pensamento hoje, a reflexão é que você está tão perto de Deus quanto deseja estar. Ou seja, se você deseja estar perto de Deus, você pode estar perto de Deus. Se você não desejar, você vai estar longe de Deus, né? E para a gente poder memorizar, Tiago capítulo 4, versículo 8, diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aí eu faço a pergunta e eu quero deixar para você pensar aí na sua casa, né? Analisar, pensar, ver, discutir com alguém que está do seu lado, o que você acha? A pergunta é o seguinte, para meditar, que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? E aí fica na sua cabeça, fica aí, o que você vai fazer? Vai orar mais? Que dia? Que hora? Quando? Vai jejuar? Vai ler a Bíblia? Vai participar mais da igreja? Vai se colocar mais à disposição? Vai buscar mais o Senhor? Eu não sei. Você agora coloca aí, anota, escreve ou pensa, ora sobre isso. Qual a atitude prática? Porque você está escutando aqui algo que Deus está falando contigo. Está colocando no teu coração, ó, eu quero ser seu amigo. Eu quero estar mais próximo de você. Então você precisa ouvir essas lives e colocar em prática no dia seguinte ou na mesma hora.
O que eu vou fazer para ser amigo de Deus? Então a pergunta para a nossa reflexão, para a gente poder fechar aqui com a oração é: que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Que Deus assim te abençoe, te dê uma noite de paz e de descanso. Amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir, e nós vamos orar por todos os pedidos que aí estão, vamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele tenha misericórdia de nós e que nos ajude nessa caminhada. Oremos. Pai querido, rendemos graças pela Tua poderosa mão, pela Tua poderosa graça, pela Tua presença, Deus, em nossa vida. Eu quero clamar nesta hora pelos doentes, os enfermos, os pedidos de oração que foram colocados, ó Pai. Coloca a Tua mão poderosa na vida dos Teus filhos, transforma, restaura, para que haja, ó Deus, testemunho do Teu poder. Eu oro, Pai, por cada casa, por cada família. Eu oro pelo desempregado, pelo doente, pelo enfermo. Eu quero orar pelo afastado. Eu quero orar pelo desviado. Ó Pai, eu quero orar por aqueles que ainda estão sem motivação de estar na Tua casa, meu Pai. Eu oro para que eles possam sentir o desejo de serem seus amigos. Assim como a Tua palavra, Deus, coloca bem claro para nós que aproximando-se de Deus, Ele se aproximará de nós. Que o Senhor nos ajude a ter essa sede de buscar a Tua presença. Abençoe a Segunda Igreja Batista em Gramacho. Nos ajude, ó Deus, nessa caminhada de crescimento e desenvolvimento, e a Tua mão poderosa possa estar sobre nós. Perdoa os nossos pecados, abençoe, ó Deus, a nossa igreja, os nossos líderes, diáconos, obreiros, irmãos, e que Tu venha nos guardar, como tem guardado até o dia de hoje. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém, pessoal? Um abraço a todos. Amanhã eu estou de volta, se Deus assim nos permitir, falando sobre toda vida tem um propósito. Toda vida tem um propósito. A sua tem um propósito. E hoje nós falamos que Deus deseja ser nosso amigo. Quem se aproxima de Deus, Deus se aproximará dele. Então, há um propósito. Deus deseja ser seu amigo e Deus deseja que você seja amigo dele. Pense sobre isso. Se você desejar ouvir novamente, é só voltar, assistir essa live e eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Uma boa noite, a graça e a paz. E fique aí, mais uma vez, com a visão, né, da nossa igreja. Está aqui, hoje foi falando sobre desenvolvendo a amizade com Deus. Qual é o propósito da sua vida? Você não está aqui por acaso. E agora nós vamos caminhar para o próximo assunto amanhã e deixo você com a visão da nossa igreja. Tá bom, pessoal? Um abraço, uma noite de descanso. Deus abençoe a todos. Vamos juntos. Coisas boas vêm por aí. Vamos acreditar nisso. É ano de construir casa na rocha. Um abraço, pessoal. Valeu! Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.